sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Bergson. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Maravilha, é um prazer estar aqui com você novamente aqui junto no Manhã com Dados. Lembrando que pra todo mundo que está aqui ao vivo que o evento ele é toda sexta-feira às 9 horas da manhã com muito conteúdo, muito conhecimento, onde o Bergson traz vários convidados em dados para poder brilhar aqui com seus conhecimentos. E nessas 2 semanas nós definimos alguns pontos para compartilhar com a audiência, onde eu bato um papo aqui junto com o Bergs, fazendo uma pergunta. E vocês que estão aqui com a gente podem colocar as perguntas de vocês no chat, tá? Independentemente de onde vocês estão assistindo. Para obter o certificado de participação, você tem que estar aqui na Digital Edu, ok? Na Digital Edu, digitaledu.com.br, porque no final nós vamos colocar no chat o link para vocês obterem o certificado, ok? Maravilha, Bergson. Sua mensagem aí para a turma. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição, né, do Manhã com Dados, né? Já é um programa semanal agora, né, Wagner? A gente pode falar que é Isso isso, né? aí. Hoje o formato vai ser numa espécie de uma live, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre inteligência artificial, mas com foco na governança de dados, tá? Então, o tema hoje aqui do debate não é falar pura e simplesmente da inteligência artificial, mas sim, não é, essa interação, vamos dizer assim, né, da governança de dados com a inteligência artificial, tá? Então, vamos dar início, né? Assim, nós elaboramos umas 2, 3 questões só, né, sobre o tema, né, para iniciar, dar o start, né? Então, fiquem aí convidados, né, a colocar aqui suas perguntas ligadas ao tema governança de dados e IA, tá? Então, vamos lá, Wagner, vamos que vamos. Maravilha. Preparei algumas perguntinhas aqui para tocarmos nosso bate-papo. E assim, o Bergson, para a gente começar, eu gostaria de perguntar para você, assim, como que você vê o impacto da IA no mercado de trabalho, principalmente para aquelas pessoas que estão trabalhando hoje com dados? Certo. É... Bom, vamos lá, né? A, a IA, inteligência artificial, né, não é nada muito novo, não é uma novidade, não é que surgiu, por exemplo, do ano passado para cá, não é, e que chegou aqui para mudar nossa vida, né, de forma muito radical, né? Na verdade, a IA já existe há algum tempinho, tá? Então, por exemplo, lá em casa, né, as últimas televisões que eu comprei, né, já tinham recursos de IA, né? Então me lembro de chegar na loja, aí vinha o vendedor, não é? Dava aquela explicação técnica que eu não entendia nada ali, não é? E o pessoal dizia, pô, esse cara aqui tá botando um monte de coisa aqui para ter um argumento para vender, não é? Então, nas televisões, nos eletrodomésticos, então, por exemplo, uma lave seca hoje, não é? Normalmente ela já vem com alguns recursos de IA, que de acordo ali com a roupa que você coloca, o peso da roupa, o tipo de roupa, ela vai calcular ali o tempo da lavagem. Então, o uso da inteligência artificial já está na nossa sociedade, né? Há algum tempo. Trazendo isso para a área de governança de dados, né? Algumas ferramentas já fazem uso de IA há algum tempo. Então, me lembro, por exemplo, antes da pandemia, não é, de assistir, por exemplo, uma apresentação de uma ferramenta de metadados, né, para fazer a gestão de metadados, que ela já tinha recursos de IA ali que facilitavam a vida das pessoas, né? E muita empresa deve ter essa ferramenta. Eu não vou ficar falando o nome aqui de ferramenta, né? Não vou ficar fazendo jabá. Mas tanto ela quanto outras já têm alguns recursos, né? E muita gente já trabalha com isso no dia a dia. O problema é que eu vejo é o seguinte:
quando surgiram aí as LLMs, né, veio o ChatGPT, se popularizou, o pessoal automaticamente entendeu que aquilo era IA. E não é, assim, é uma evolução, né, mais uma possibilidade, tá, da gente utilizar a IA, né. Outro dia eu assisti, né, entrei aqui no Manhã com Dados para. Foi sexta passada, tá? Se eu não me engano, né? Para assistir outra palestra, tá? Se eu não me engano, foi. Aí, Wagner, desculpa, não sei se foi no fim da manhã ou foi à tarde, mas era o Taurion, que é uma pessoa que eu respeito muito, né? 11 Tecnicamente, horas. 11 horas, né? Isso. E é um cara que, assim, sempre esteve na vanguarda de tudo que é nova tecnologia, né? E ele estava falando um pouco disso também, né? É... E aí veio esse boom, né? Do tipo, olha, agora vocês não precisam. Isso está sendo vendido de uma forma, na minha visão, errada, tá? Ele comentou um pouco disso também. É, Chegou a questão do ChatGPT, com a mensagem, olha, agora vocês não precisam mais pensar muito, né? Então as respostas já estão aqui. E aí quando a gente vê isso, eu fico um pouco preocupado, porque, na verdade, a inteligência humana, ela deve sempre prevalecer. Por quê? A inteligência humana, a gente vai sempre ver uma forma de passar para uma situação um pouco fora ali do normal, né? Aí vai ter que fazer algum tipo de improviso, vai ter que ter algum tipo de criatividade, não é? Você vai ter que fazer uma leitura, né, emocional do que está ali em volta, não é? Então, às vezes, você pode estar conversando com a pessoa e ela está ali, né, conversando com você. Você vê na. Vou tentar imitar aqui, né? Sexta-feira vamos dar uma brincadinha aqui, né? Ela pode estar assim contigo, querendo te pegar na raiva ali. E ela pode estar falando, não, isso está muito ótimo, porque não sei o quê, blá, blá. Então você tem essa sensibilidade, né, de entender e ajustar o roteiro também de acordo com as emoções, não é? E a IA não tem nada disso. Aí o que acontece? O meu medo, tá, é das pessoas elas usarem, por exemplo, um chat GPT para tudo e atrofiar o cérebro, né? Porque outro dia até vi também uma matéria, uma pessoa botou um post no LinkedIn bem interessante, que ela fazia essa provocação, né? Do tipo, o nosso cérebro, não é? Ele tem que malhar, não é? Tem que ir para academia, não é? Ele tem que fazer algum tipo de exercício, né? E com a IA, muita gente está deixando isso para lá, né? Então, esse é o impacto que eu vejo, tá? Então, assim, é claro que hoje ela já, por exemplo, quem trabalha com código, não é? Ela já facilita bastante, ela faz revisão, ela ajuda na questão dos testes, não é? Mas a gente tem que entender que ela sempre será um apoio, tá? A tecnologia, ela existe para apoiar a vida do cidadão, a vida do indivíduo, não para substituir ele, tá? Então essa é a minha preocupação hoje, né? Já tem um movimento, né? Assim, veio o assunto, a curva foi lá para cima, né? Deixa eu ver aqui por causa da câmera, né? Aí hoje, agora está começando, na minha visão, a descer um pouquinho, tá? Então vamos ver como vai ficar. Os próximos 2 anos aí vão dizer muita coisa. Maravilha. Eu vejo a IA como uma evolução, mas a sua fala final, que eu achei interessante também, é que as pessoas, querendo ou não, elas acabam se boicotando usando a IA na forma íntegra. Eu falo o seguinte, pegar Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sei que tem pessoas que falam, não, eu tô atrasado, tem que fazer isso rápido, manda para IA, pega Ctrl+C, Ctrl+V. Gente, desculpa a palavra, tá, Bergson, mas pode dar merda. Isso é Sim, fato, né? É o padrão do ser humano de querer economizar energia. Isso é fato. Se a gente for olhar tudo que foi criado na vida, a maior parte delas era para o ser humano economizar energia. Mas tem certas coisas que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E assim, sim. na sua visão, eu tenho uma visão pessoal, mas assim, na sua visão, tá? Você acha que a IA ela vai acabar com alguns postos de trabalho, o Bergson,
para as pessoas que trabalham com dados. Eu sei que muitas pessoas estão preocupadas em outras áreas, como você falou aí, por exemplo, código. Eu trabalho com código aqui. Então, a IA, ela nunca não me deu um código que funcione 100% de primeira vista da forma que eu quero, baseado no prompt. Então, eu tenho sempre que fazer revisão. Então, a gente revê ali bonitinho, se não deixou alguma coisa faltando, algum dado, alguma coisa. Aí coloca de novo, faz pergunta, ó, tá errado aqui. Você teve, me equivocou. Mas em dados, como que tá aí? Como é que você vê essa situação? Então, eu acredito sim, tá, que a IA ela vai acabar com alguns postos, mas em contrapartida ela vai criar outros postos, né? Agora, se nessa de criar e eliminar vai ter um equilíbrio, também é assim, uma incógnita, não é? Mas quais são os postos que ela vai acabar, não é? Todo aquele trabalho, né, que na verdade, o que vai acontecer? Para o profissional de dados, o sarrafo ele vai aumentar, tá? Por quê? Todo aquele trabalho que é feito, né, de uma forma muito automática, né? E assim, não tem ali um desafio, né? Assim, as pessoas não entram para resolver o problema, elas já recebem algo do tipo, ó, faz aí, né? E a pessoa se acostuma com isso, né? Esse pessoal, eu acho que, quer dizer, acho no que acha, não sabe, não acredita naquilo, né? Eu acredito, né? Que esse pessoal ele tá correndo um perigo sério. Então, por isso que eu falo, né? Cara, tudo vai escrever, vai colocar ali o chat GPT, não é você que está escrevendo, é uma máquina, e essa máquina é muito mais barata que você, né? Então, pessoal que está com essa visão, né, de usar a IA assim, para tudo, eles vão ser os primeiros que vão perder seus postos, tá? Porque você perde a sua identidade, né? Então, por exemplo, aqueles analistas de dados, né, que tudo agora pega, joga ali o código para ser feito no ChatGPT, né, e aí vem, recebe ali o resultado, cara, ele está sendo ali Antigamente, né, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei um pouco com mainframe, né, tinha a figura ali do scheduler, né, que era o cara que preparava ali a operação, né, para fazer o processamento ali dos bancos de dados à noite. Então, o cara que trabalha meio que uma espécie de scheduler, né, ele pega, fica só manipulando ali a ferramenta vai construir para ele. Esse cara está com os dias contados. Né? Estou dando exemplo aqui de um analista de dados. Tá? Mas, em contrapartida, o mesmo analista de dados que ele pega, né, ele questiona as coisas do tipo, por que vocês querem esse 10? Mas me explica aí como é o seu dia a dia. E aí, em cima, né, de, desse trabalho, né, que ele faz de análise, né, de entendimento do problema, aí ele vai lá, por exemplo, joga o chat GPT para ajudar ele no código, no início ali, pelo menos, mas depois ele dá ali a pitada. Esse profissional não, ele vai continuar, né, é, trabalhando normalmente, né, até de forma mais produtiva e focando muito na questão da análise em si, né? Então, para esse cara, assim, o sarrafo vai aumentar, não é? Porque hoje em dia não é todo profissional que faz isso, né? Tem muita gente que é tarefeira, né? Inclusive com a governança de dados, tá? Então, para esse público, vai, assim, o emprego ele vai acabar, tá? Agora, para o público que já tem mais uma preocupação em entender o problema, buscar se envolver mais, eu não vejo problema não. E outra coisa importante também é que hoje, com a IA, vamos dizer assim, que algumas áreas de conhecimento, elas passam a ter uma necessidade de uma maior maturidade, por exemplo. Então, segurança da informação, a ética no uso dos dados,
não é? Hoje tem, eu não vou falar aqui de determinado setor, não é? Mas tem setor que a princípio está regulamentado pela LGPD, mas é mó bagunça. As pessoas fazem, algumas empresas fazem o que querem com os dados das pessoas, né? E com a IA, isso acredito que também vai ter aí algum movimento, né, da sociedade para estar buscando, né, que os nossos dados, né, na verdade, os dados pessoais, eles sejam respeitados, né, usados de uma forma onde nós possamos ter aí um mínimo, né? Hoje a gente não tem nenhuma, né, mas no futuro ter um mínimo aí de privacidade, tá? É um tema polêmico, né? Tem até uma pergunta aqui que eu vou fazer já já no chat, mas assim, eu entendo que a IA, ela veio para facilitar. E eu ouvi uma frase ontem, o Bergson, que assim, eu me assustei, mas foi uma abordagem diferente. Não sei sua visão sobre isso aqui. Até então, a gente ouvia muito uma máxima falada por vários profissionais que ninguém vai perder o emprego para uma IA, e sim para pessoas que sabem usar a IA. A gente ouvia isso, bacana, mas ontem eu ouvi diferente. Ontem eu ouvi o seguinte: você não vai perder o seu emprego para a IA em si, mas você vai perder o emprego para os agentes criados com ela. E eu fiquei meio assim, pô, será que os agentes já inteligentes que falam, né? Os agentes que estão apoiando muitos profissionais aí, já estão pegando é, alguma atividade mais que o humano fazia, que é um pouco mais da análise. Você acha que esses agentes ainda vão poder Entendi. ameaçar mais Tirar ainda isso, né? isto? Então, sim, eu já ouvi isso, não é? Inclusive algumas profissões, não é? Como a área jurídica, não é? O advogado, o médico, não é? Correm algum tipo de perigo. E entra tudo no que eu falei no exemplo do analista de dados. Aquele médico que você vai no consultório dele, não é? E aí ele já se afasta de você, parece que você tá ali, piriri, né? E aí você vai nele, ele, cara, parece que você tá com ebola ali, né? Às vezes falta só ele botar uma máscara ali, tudo ali, né? Paramentado, e você conversa com ele, ele não te escuta muito, não te examina, não é? Pode ser que esse médico, não é? Ele vai sofrer algum tipo de dificuldade, não é? Eu acredito nisso, inclusive. É, E aí esse cara não vai ter muito cliente, por exemplo, né? O advogado que só segue ali o by the book também, né? Então, se bem que hoje ainda eu não vi, né, agentes a nível de chegar e pensar, né, Uhum. como humano. Então, por exemplo, hoje, né, vou até isolar aqui que quando acontece isso é um inferno. Mas, por exemplo, quando tem algum problema na internet, algum problema, por exemplo, na minha linha telefônica, né? Eu quero fazer algum tipo de reclamação, né? Eu sou atendido por um assistente virtual inteligente, né? Sim. Eu vou falar o nome aqui, né? Mas ó, já que falou com a fulana, né? Cara, dá raiva, né? A vontade que tem, às vezes, é de você pegar o telefone e jogar longe, né? Do tipo, então hoje não tem, tá? Então eu não vi ainda. Pode ser que tenha no futuro? Pode, mas aí vai cair nisso. E aí aquele médico, né, que você chega nele, ele conversa contigo, ele vai, te escuta, aperta, não é? Pô, vem cá, tira o sapato, deixa eu ver seu pé, se não tá inchado. Cara, esse médico, ele vai continuar exercendo ali as suas atividades, vai aumentar, inclusive, a sua clientela, né? Por quê? Ele vai, assim, claro que não é negócio, né, que é saúde, Uhum. mas ele Sim. vai entender o problema, né? É, ter disponibilidade, ter prontidão para entender o problema do seu cliente, tá? Então, assim, pode ser até que sim, mas se isso acontecer, acho que vai demorar bastante,
tá? Sim, sim. Aquilo aqui a gente sabe, a IA vai diminuir alguns postos, mas vai também criar outros. Isso aí é Uhum. fato, né? Como aconteceu no passado com a datilografia e muitos outros, né? Então, assim, outra coisa, ô Bergson, qual você vê, quais são os maiores desafios que você vê para implementar uma governança de dados naquelas empresas que já estão utilizando o IA ou que pretendem começar em breve? Os desafios são muitos. Isso vai variar muito de acordo com o cenário da empresa. Eu vou passar aqui alguns cenários, tá? Vamos pensar aqui, por exemplo, uma empresa que o pessoal começou a adotar a IA, mas sem ainda ter uma comprovação daquilo para o negócio, ou seja, foi implantado porque eu acho bonitinho, eu quero estar na frente, eu quero estar na vanguarda, mas aquilo não está trazendo nada ainda para, não está agregando nada ainda para o negócio, né? Então, se Foi você na hype, né? Foi na foi na hype. hype, né? E tem muita empresa assim, tá? E aí, se você já tem uma área de governança de dados estabelecida e essa área ela trabalha de uma forma adequada, então, assim, qual é a forma adequada? Trazendo a questão do alinhamento dos dados com a estratégia de negócio. Ou seja, estou falando daquela área de governança de dados, que não é aquela área só que fica documentando, né, dicionarizando o termo, aí faz uma palestrazinha aqui, outra ali, não é? Isso aí não é uma área bem estruturada ainda, tem que evoluir muito. Mas aquela que já tem essa visão, não é, de focar no que é importante, quais são os dados prioritários para a empresa, quais os problemas existentes em relação a esses dados, por exemplo, esse time de governança, ele vai sofrer um pouquinho, porque existe um desalinhamento, né, do que é útil, do que traz retorno para a empresa, né, com o que está sendo feito com a IA, né? E aí, assim, gente, a IA, ela vai funcionar baseada nos dados que existem dentro da casa, o que ela vai obter fora, assim, vai ser em cima de dados, tá? É, e às vezes a empresa não está ainda preparada com isso, não está no nível adequado ainda de qualidade, naquele conceito de dados. Isso pode ser até ruim para justificar a eficácia da iniciativa da IA, né? Então, por exemplo, tem uma companhia, essa não tem muito como esconder, não é? Mas tem uma companhia de energia aqui no Rio de Janeiro, né? Que quando, não sei se agora acertaram, mas, por exemplo, quando faltava luz, você ligava, né, para ver a previsão e você já era atendido ali. E aí, por exemplo, se eu ligo agora, né? Imagina aqui que eu estou sem luz, eu ligo agora, aí eu recebo a previsão assim: olha, volta às 10h30, daqui a uma hora mais ou menos, né? Eu desligo o telefone, eu falei, cara, tô com a cabeça tão quente, que horas volta mesmo? Eu vou ligar. 1 minuto depois, aí fala assim: olha, a previsão é às 14 horas. Então, isso é um lixo, né? Então, por quê? Eu não sei se é uma roleta, tipo aquilo, os programas do Silvio Santos que tinha, ou isso acessa algum tipo de base, mas acessar algum tipo de base para isso, tá evidente que os dados não estão legais, né? Então, o pessoal vai sofrer muito com isso, né? Porque sabe que aquilo ali não vai dar muito certo e tá todo mundo ali em cima daquilo, brigando por aquilo. Investimos milhões aqui. Como é que você, da área de governança de dados aqui, está falando que a gente tem que dar alguns passos atrás, né? Então, o pessoal que está nesse cenário sofre muito isso, né? O pessoal, por exemplo, eu vou colocar um cenário totalmente diferente agora, tá? Aí eu vou imaginar aqui um cenário que a empresa não tem uma governança de dados ainda estabelecida, né? E quer também adotar a IA, ou seja, eu vou adotar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Só que aí, de novo, né?
vale a pena eu investir em A nesse momento, né, de forma prioritária ali, se eu não tenho dados adequados? O que eu vou extrair dali? E aí, às vezes, quem está nesse movimento de implantar, né, aí vem aquela frase, né, olha, o avião já decolou, né, a gente tem que trocar o motor, a turbina do avião aqui, com ele andando, né? E, cara, não tem como dar certo. E aí, o que a pessoa experiente em governança de dados faz? Desassocia uma coisa da outra, não é? Porque ela sabe que aquilo ali, enquanto o trabalho dela não surtir algum tipo de efeito, aquilo não vai funcionar direito. Não vai trazer o retorno, né? Então, se é uma pessoa com mais experiência, com mais vivência, já tomou pancada em vários lugares, já viu muita gente tomar pancada, ela vai desassociar e falar, não, primeiro, são coisas diferentes. Então, aqui, vamos fazer o nosso aqui, e a partir daqui vocês vão ter retorno. E aí ela, tipo, vai fazer o trabalho dela tranquilo. É difícil, muita gente não faz isso, tá? Entra ali, não é, no efeito manada, e aí o que acontece? Passa 6 meses, 1 ano, as coisas não saem, aí a pessoa começa a procurar outra oportunidade, aí vai para outro emprego, aí entra a pessoa, aí é aquele ciclo que tem muita empresa que vive com isso, tá? Mas é difícil, tá? É bem é bem difícil se a empresa não tem uma maturidade adequada, tá? Sim. Agora, tem empresa que convive bem, governança, e tem também, né? E tem várias também, né? Mas e aí é a vida que segue, não é? Rodar processos, não é? Mas tem essas situações sim que ocorrem até com certa frequência, tá? Bacana. Roberto, você tem até uma dúvida pessoal minha aqui. A gente fala muito de governança de dados, governança de IA. Cara, qual a diferença entre elas? Fala um pouquinho pra gente aqui, até para as pessoas que estão assistindo a gente. Tudo é governança, mas fala um pouquinho de governança de dados, governança de IA. Tá, vamos lá. Quando as pessoas me perguntam isso, não é? O pessoal que não gosta de teoria, né? O pessoal que não gosta de estudar, não gosta de ler, né? O pessoal fica meio pistola quando eu falo isso aqui, mas é o seguinte, é, assim, eu me graduei tem muito tempo, né? E lá atrás, né? E hoje, não é? Assim, eu sei porque é, meu filho está próximo, né? De concluir a universidade dele, né? A gente aprende uma coisa para quem trabalha com tecnologia, se gradua, não é, em uma área ligada à tecnologia, que é o seguinte: existe uma coisa chamada cadeia de evolução dos dados. E aí eu vou falar uma coisa aqui que quem assiste aqui, o público que assiste aqui, deve estar meio que careca de saber. Tá igual assim você, Wagner, carequinha aí e tal, né? Que é o seguinte: dado, informação, conhecimento e sabedoria, tá? A inteligência ela está lá na ponta, na sabedoria, tá? Então, e aí as pessoas falam, mas por que governança de dados e não governança da informação? Por que não de governança do conhecimento? Por convenção, tá? Vários autores, eles trabalham com o primeiro nível ali da escala, que é o dado. Então, por isso que a gente chama de governança de dados, arquitetura de dados, qualidade dos dados, né? Porque eu posso ter até, por exemplo, quando a gente fala em qualidade de dados, eu posso ter até um dado ali armazenado no banco de dados, é, com uma boa qualidade, não é? Bem definido, ou seja, eu tenho metadado aí de um contexto, ele vira uma informação que está bem definido, mas na hora da construção, na hora de eu apresentar esta informação, eu vou ter diferenças ali. Mas quando a gente fala que está com problema ali na qualidade, eu não vou falar está com problema na qualidade da informação, na qualidade do conhecimento, na qualidade dos dados, tá? Então, o zelo, a necessidade de ter um zelo em cima dos dados, ela sempre vai ser a primeira coisa para a gente pensar, para a gente tratar,
tá? Então a gente vem com dado, informação, conhecimento, sabedoria, tá? Então a IA seria ali o hoje, né? O último estágio dessa evolução, tá? Então é claro que quanto mais nós evoluímos nessa cadeia, não é, surgem novas necessidades, né? Foi como eu falei aqui, não é? A IA hoje eu posso, por exemplo, criar vídeos aqui. Então vou ter preocupações adicionais, tá? É, foi o que semana passada, tá? Eu assisti um vídeo, né, no YouTube que mostrava ali o Cristiano Ronaldo, tá? E o Messi, né? Os dois em um consultório dentário, não sei se você já viu esse vídeo, né? E ali o Cristiano Ronaldo, como um dentista, né? Aí fazendo algum procedimento ali na boca do Messi, não sei se era um canal, uma obturação, enfim. Tava lá o Messi ali com a boquinha dele aberta ali e tal, e o Cristiano Ronaldo ali fazendo um trabalho ali de um dentista. É claro que essa imagem ela não é real, mas a IA ela já pode gerar um conteúdo que não é real. E isso, quando a gente trabalha, não é, por exemplo, no nível tradicional de uma governança didática, a gente não tem uma preocupação muito forte com o que acontece fora da nossa empresa, fora da empresa que a gente trabalha. Agora, com a IA, por exemplo, a gente vai ter que ter essa preocupação. Tá? Tem um vídeo também famoso aí, isso foi mais no Natal, tá? Que aí mostrava ali. Eu não gosto de falar de política, eu não vou falar de política aqui, mas vou dar duas pessoas antagônicas, tá? Aí tinha o vídeo ali do Lula e o Bolsonaro em clima fraterno, né? Aí tinha lá o Alexandre de Moraes tal, tudo num clima fraterno, algumas pessoas de direita, outras de esquerda, né? Convivendo ali como se fosse uma família, uma grande família, não é? Onde as pessoas não, assim, não tinham contato durante o ano e pegava aquele momento ali para confraternizar tal. E uma imagem montada por IA. Então, assim, eu estou falando aqui com você, eu não sei se daqui a pouco alguém vai estar gerando um vídeo, né, da minha pessoa aqui, falando, por exemplo, uma coisa que eu não falei. Né? Então, quando a gente fala da governança da IA, sim, existem, vamos chamar assim, novas necessidades, tá? Que a governança, ela, aí de dados, ela vai ter que ter uma preocupação. Mais ainda no Brasil, isso não, eu não vejo ainda as empresas com um modelo de atuação já definido. Então tem empresa, por exemplo, que pensa, né, está pensando, está indo nesse caminho de que não, a governança de dados ela vai abraçar IA também. Ou seja, a empresa está olhando ali para a cadeia de evolução dos dados. E isso é uma ideia que me agrada muito, tá? É um modelo que eu gosto. Tem outras que não. Ah, vai ser outra área totalmente apartada, né? E isso tem um lado positivo, né? Que você vai ter um pessoal mais focado ali, não é? Mais especializado naquilo, mas gera também um risco muito grande, tá? Que de certa forma isso aconteceu com a LGPD, de quê? Disso ser encarado com viés exclusivamente jurídico da coisa, né? E assim, a LGPD, ela no Brasil, né, ela foi adotada de uma forma, muita gente viu aquilo como uma oportunidade de negócio, tá? Principalmente alguns escritórios de advocacia. E aí todo o trabalho inicial em algumas empresas foi feito nesse sentido. Aí você via, por exemplo, advogado querendo fazer mapeamento de dados, que é um papel hoje que é feito por uma pessoa que trabalha numa área de governança de dados mais operacional, por uma área de arquitetura. Mas aquela pessoa ali, que está na arquitetura, ela está na governança de dados, ela tem um perfil mais técnico, sabe? Ela sabe fuçar, ela sabe entrar em banco de dados, fazer uma consulta, checar algum tipo de coisa. E, cara, o advogado não, de forma geral, tá? Ele não sabe isso. E aí o que a gente via, né? Um monte de trabalho feito de mapeamento que as pessoas faziam em planilhas.
E aquilo não era atualizado. Aí o que acontecia, não é? 3 meses, 6 meses depois, aquilo ali que foi entregue não representava o que a empresa realmente tinha ali de mapeamento atualizado de dados sensíveis. Aquilo representava aquela época. Mas ninguém teve uma preocupação com o processo e manter isso atualizado, usar uma solução para isso, né? Eu falo, né? Eu bato muito na galera que adora só fazer documentação de metadados, mas assim, essa galera, isso é importante, tá, gente? Só que o foco não é só isso, mas essa galera, ela procura usar um ferramental adequado dentro da medida que a empresa pode. Então tem gente que vai pegar uma ferramenta de metadados free, vai utilizar, tem outros que vão usar algumas pagas, que já tem mais recursos, mas eles têm o apoio de uma solução, né? E aí vem lá, a pessoa não entende nada daquilo, vai fazer mapeamento, vai colocar tudo na planilha Excel. Aí o meu medo de separar é um pouco disso. É claro que tem um viés legal, é óbvio, né? Você vai ter alguém com esse viés, mas não pode ser só isso. E esse é um medo que eu tenho, tá? Maravilha. Vamos lá, Begas. Nós estamos falando de IA, de dados e tudo mais. É, eu vejo assim, tem algumas pessoas. Eu já fiz isso no início, quando a gente entrou quando entrou a hype aí da IA e fiz muita coisa. Então, se eu peço ali, crie para mim um modelo de documento LGPD, né, para poder sanar esse problema aqui e tal. Ele vai me dar uma sugestão. Então, eu como leigo, isso pode estar acontecendo com dados também nas empresas. Não sei se você vê dessa forma. Eu, como Wagner, por exemplo, como leigo, chego e viro para a IA e falo: haja como um profissional de dados, com boa comunicação da informação, e me dê um modelo, um passo a passo para implementar, criar, né, a governança de dados dentro da minha organização. Ela vai falar, correto? Ela vai Só que eu não falar. vou saber avaliar se está correto ou não, porque eu não sou análise de dados. Isso pode dar algum furo pesado. Você vê que isso pode acontecer, está acontecendo. Acontece direto, foi o que eu falei, não é? O profissional que está usando direto isso, ele está ficando preguiçoso. Ele vai trazer ali vamos dizer assim, uma receita de, obrigado, uma receita de bolo, né? Que é um compilado do que foi pesquisado ali, né? Disponível dentro de uma base de conhecimento que eles utilizam, né? Agora, isso não é sinal, tá? De que aquilo é o passo a passo correto, tá? Então, foi como eu falei, cada empresa tem as suas dores, as suas expectativas, o seu cenário, né? Para você ter ideia, por exemplo, e assim, conforme o tempo vai passando, né? Conforme nós vamos adquirindo mais experiência, a gente vai até revendo alguns conceitos. Então, ontem, inclusive, fiz um post, né? Quinta-feira é dia de TBT, né? E aí, nessa de você pegar e desocupar armário, né? Vai trocar o armário dentro do escritório, a gente sempre encontra algumas relíquias, né? Ali que a gente guarda e nunca mais utilizou, né? E, assim, eu encontrei uma apostila, né? De um curso, né? Que a gente fazia em 2016, né? E Eu vi aí eu sua peguei, fiz postagem. um post, publiquei, né, tal. E o que acontece? Naquela época, eu tinha uma ideia, tá? Era quase que uma convicção, que era o seguinte, por exemplo, a gente fala em dados mestres, né? Tipo, vou implantar a gestão de dados na empresa. Eu sempre falava o seguinte, olha, dado mestre, isso a gente não começa logo no início de um projeto, tá? E por que isso? Porque a gente precisa de uns pré-recs, né, existentes, né, na empresa. Já tem que ter a questão do data owner definido, data steward, tem que ter pelo menos a política e tal. E aí veio o ano,
vamos estar aqui assim, vamos botar aí 2022, tá? Aí a gente começou fazendo o assessment no cliente, né? E aí, o que esse cliente ele tinha como característica, tá? Era um cliente que já tinha iniciado um trabalho de governança de dados, né? Tinha colocado uma pessoa ali, por sinal muito competente, uma pessoa que eu admiro bastante, né? Mas precisava ali dar aquele gancho, né? Dar aquela cutucada ali, né? E aí, beleza, a gente fez o assessment. Assim, olhando para negócio, o que a gente via, né? Olha, essa empresa, ela começou e com o tempo o negócio dela foi expandindo para outros tipos de ramos de atuação, né? E com isso, né, por exemplo, o cliente, né, que é um dado mestre, tá? Em cada a entrada do cliente era feita por cada aplicação, que cada uma tinha sua base, que foi construída por pessoas diferentes, em épocas diferentes, né, equipes diferentes, gestores diferentes, né? E aí, óbvio, né, assim, a empresa ela tinha um problema crítico nisso, né? Porque o Bergson poderia estar na base de um produto A, não do B, mas, por exemplo, no C estaria e com valores diferentes, né? E aí, quando a gente encontra um cenário desse, qual é a primeira coisa que a gente pensa, né? A gente tem que mudar isso, né? A gente tem que definir, né, um local, trabalhar para que a empresa ela tenha um local onde eu vou ter a versão única ali, né, do meu cliente. Falando assim, parece uma coisa fácil, mas isso é extremamente complicado, tá? E aí, assim, beleza, né? Só que o problema, a necessidade, o próprio negócio já havia isso. Porque, geralmente, quando a gente vê isso nas empresas, o negócio ainda não reconheceu que tem esse problema, porque ele nunca se vê como parte daquilo. Né? Ele se vê como uma pessoa que sofre por aquilo, mas a culpa é sempre da TI. Né? E não é. Né? Assim, cresceu porque teve pressão para fazer isso e tal. E aí o cliente via que isso o negócio, né? As pessoas-chave ali em negócio, elas já tinham esse reconhecimento, né? E aí o que a gente teve que fazer? A gente teve que puxar, por exemplo, a indicação, né, de trabalhar em cima dessa base única, de estar fazendo esse trabalho de MDM logo no primeiro cenário de curto prazo na empresa. Aquela coisa que, assim, olhando, eu não fazia. Mas aquele cliente tinha aquela necessidade. Entendeu? Então, quando você pega uma situação dessa, essa receita não vai bater. Tá? Quando você pega, por exemplo, uma área que é extremamente importante, não é? Eu falo sempre, olha, foco no dado corporativo, que contribui para a estratégia da companhia. Mas você pega ali, por exemplo, uma empresa que ela tem um conceito de dados extremamente importante, mas o gestor daquela área de negócio, o owner daquela área, que deveria ser o owner, a pessoa que vai sabotar o programa, aí você vai ter que botar outro conceito de dados prioritário, igual ao dele, né? Ou pelo menos próximo ao dele, mas sempre sim contribuindo para a estratégia da companhia, para entrar como piloto. E aí, quando ele ver, aí a gente vai ter que trabalhar muito com a comunicação para mostrar, ó, isso funciona, isso dá retorno, isso dá resultado, para que, mesmo querendo sabotar, ele não vai poder fazer, porque se ele fizer, ele é um incompetente, não um time de governança de dados. Cara, isso muda todo o caminho, né? Então, ter essa receita, não é? Cara, às vezes eu nem, assim, sendo bem sincero, tá? Eu nem leio. Então, por exemplo, assim, a gente tinha um estagiário aqui na empresa, ele foi efetivado, não é? No início, ele apanhou muito, assim, no bom sentido, né? Ele apanhou muito de mim, não é? Porque ele vinha com as coisas ali e, cara, tu via que aquilo ali tinha um chat GPTzinho ali por trás. E era bronca. Do tipo, pô, você tá aqui tudo bem, para aprender, né? Mas
Cara, para aprender você vai ter que exercitar. Então faz tudo de novo, né? Aí às vezes voltar, vai fazer a cara ali. E aí essa pessoa ela começou a se desenvolver e foi efetivada, né? Então eu vejo às vezes, quer ver uma coisa? Eu vejo às vezes as pessoas escrevem muito no LinkedIn, né? E aí quando você vê tem aquele padrão, né? Aquelas palavras-chave, né? É, é engraçado, né? Depois eu vou contar uma história, né? E aí quando eu vejo Não aquilo só ali, isso, os emojis, a pessoa deixa até os emojis que o chat é, GPT é, coloca, né? aquilo ali já me dá uma preguiça. Aí eu não leio. E aí, assim, você vai ver, tem muita gente que, cara, escreve 10 posts por dia no LinkedIn. Aí das duas, uma. Ou ela não trabalha, está desalocada, aí sim, aí quer fazer algum tipo de trabalho de divulgação, aí tudo bem, né? Ou ela está usando o chat GPT e gera, me dá isso aqui, agora eu vou colocar 9 horas da manhã, agora eu vim dar outro para botar às 10. Me dá outro pra botar... Cara, não foi ela que escreveu. Então, para mim, eu vejo isso, aí eu considero um lixo digital, né? Porque perde a essência ali. E é engraçado, né, que outro dia, aí eu vou contar a história do estagiário, né? Ele já não mais como estagiário. Aí outro dia a gente estava mexendo conversando com a pessoa, né, que faz o design da página, faz as alterações para a gente aqui. E aí eu botei ali, por exemplo, a palavra insight, né? E aí eu tomei a bronca ali, não, mas insight é uma coisa que é típica do chat GPT. Então, pô, outra coisa. Aí fiquei olhando assim e falei, pô, é verdade, né? Então peguei, mudei, não é? Acho que ainda ficou uma parte ali e tal, mas é isso, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar. Eu falei isso até na sessão passada, né? Ficar burro, né? Com a IA, tá? Bacana, Bex. Tem uma pergunta aqui, nossa, já passou rápido demais. Mas vamos lá, Uhum, tem alguns comentários aqui. Eu não estou pulando pergunta, tá, gente? Só vou fazer o comentário da Vladia primeiro, que foi a mais recente. Concordo, Bergson, foi na sua fala anterior, tá? Acredito que querem implementar IA também sem uma base minimamente íntegra e organizada de dados. E colocar colocar a carroça na frente dos bois. O que acontece é que adaptamos aí ri e tentamos conduzir da melhor forma com um bonde andando. Então foi uhum. um comentário da Vladia. Legal, Vlad. E tem a pergunta da Karina Delvelan. Gostaria de que abordasse IA ética e responsável, vieses e mitigação de risco. É, Então, a ética é uma preocupação muito, muito grande quando a gente fala em IA, tá? É, Principalmente, tá? Quando isso envolve dados pessoais em alguns setores, tá? Assim, essa semana, né? A, a minha esposa, né? Ela recebeu uma mensagem de e-mail, tá? Provavelmente aquilo foi escrito, né, dentro da empresa, da área de marketing, com o chat GPT, né? Aí veio o texto, né, assim, falando que ela tinha uma pendência, né, junto aí aos, aos órgãos de crédito, né? Ou seja, você está com uma dívida que foi apontada, né? Cara, e assim, a gente aqui, lá em casa, né, a gente tem uma preocupação muito, muito grande com isso, porque assim, o nome é a única coisa que a gente tem e leva depois da vida, fica o seu legado, fica a pessoa ali, né? Então a gente tem uma preocupação muito grande. Aí quando ela me mostrou, a primeira coisa que eu vi, pensei, falei assim, isso são aqueles golpes, né? Que o pessoal pega, manda, clica aqui e tal. Mas eu fui começar a olhar, aí, cara, vi o e-mail, vi o domínio, né? E aí eu falei, cara, isso aqui
não é, um phishing, né? Com certeza não é um phishing. Aí eu virei e falei assim: olha, o que que tu fez? Né? E, cara, não fiz nada, não sei o quê. Resumo da ópera, né? A gente entrou na página desse Biru, tá? E, assim, ela não tem um serviço desse contratado, mas eu tenho, tá? Mas, enfim, como era o CPF dela, o que que a gente fez? A gente pegou e comprou um valor X de créditos ali para fazer uma pesquisa, né? Que aí tinha lá pesquisa simples e tinha uma pesquisa avançada. Aí vamos ver a primeira simples aqui. Cara, aí a gente pegou, pagamos ali, fizemos o Pix, né? O Pix estava funcionando nessa hora, né? Hoje em dia também está na moda, né? Dá problema. E aí a gente fez a consulta, não tinha nenhum apontamento lá na base deles, né? E aí eu falei, cara, vamos ver aqui a avançada. Aí a avançada te fala, né? Ah, se você tem participação em empresa, outros dados complementares. Aí eu falei, vamos ver aqui a avançada. Aí peguei, paguei ali na avançada. Enfim, essa brincadeirinha saiu ali uns R$ 50 quase, né? Assim, não é nada, mas assim, a gente olhou, aí não tinha nada, né? Aí eu falei, cara, brincadeira. Aí depois a gente foi ler atentamente o texto ali, né? Ele não estava afirmando que você tinha uma pendência financeira. Aí eu falei, cara, isso é pegadinha para vender esse tipo de consulta, vender o serviço. Então foi para tu ver um birô, tá? Tratando, né, um eventual cliente, né, de forma totalmente antiética. Porque é uma coisa do tipo assim, né? Ó, você, o médico chega, né? Você tá com uma doença grave. Você vai ficar preocupado, eu vou morrer? Não, o que que eu tenho, doutor? Não, não é nada não. Você tá só um pouquinho fora do peso, tá gordinho ali, tá fora do peso. Então, foi que esse Biru fez, né? É, E aí, na minha visão, isso é agir de forma não ética, tá? Por exemplo, outro dia eu fui fazer uma compra, né? Minha esposa sempre está envolvida nessas histórias, né? Aí outro dia a gente fez a viagem, né, para Vitória, o fim de semana, e ela não estava passando ali muito bem, estava enjoada ali, enjoo e tal, né? Aí a gente pensou, será que vem um berguicinho aí? Não vem, não é o caso. Aí eu fui na farmácia, né? Desci do hotel e tal. Aí fui na farmácia comprar um remédio bobo, né? Para enjoo, né? Foram dois remédios, né? Um é o. Eu lembro que às vezes eu usava quando eu pegava voo muito cedo, né? Que era o Vonal para não passar mal, não enjoar, não é? E eu nunca dou o meu CPF na compra de remédio. Mas sabe como é que é? Você tá ali fora, né, do seu habitat, a pessoa virou e falou o seguinte: qual o seu CPF, por favor? Aí eu parei, passei, eu olhei e falei, cara, tô levando aqui, acho que eu tava levando também uma Novalgina, tá? Acho que era outro remédio. Aí eu falei, cara, tô levando uma Novalgina, isso aqui não tem nada a ver com, né? Aí eu peguei e dei meu CPF. Aí, mas não tem cadastro, posso fazer? Pode. Aí eu falei, vamos ver, né, até onde vai, né? Aí a pessoa pegou, cadastrou meu CPF e falou, olha, você como cliente, aí eu vou falar porque eu não dei essa autorização, você como cliente da Bradesco Saúde, você tem desconto de X% no medicamento. Agora, quando eu dei essa autorização? Aí provavelmente vai estar no xizinho daqueles ali que você é obrigado a dar, né? Por exemplo, para baixar o seu boleto, né? Para estar fazendo algum tipo de contratação, né? Então, foi o que eu falei no início, né? A, o tratamento, vamos dizer assim, de forma não ética, né? Com a IA vai ser muito facilitado, né? Vai ficar mais fácil você pegar e tratar de forma não ética. Cabe a nós, né, reconhecer que isso não deve ser feito e como comunidade exigir. Só que assim, o problema é que hoje, por exemplo, a LGPD, na minha visão, ela não cumpre nada do que foi prometido, né? Até hoje ninguém foi punido, né? Vaza dados ali, a torta é direito. Eu estou falando aqui com você, por exemplo, não é? Meu celular já tocou 2 vezes de números que eu sei que quando eu vou atender,
são aquelas mensagens de golpe falando lá, você cliente do banco tal, que eu tenho conta, entendeu? Para fazer pegadinha, do cartão tal, que eu tenho aquele cartão. Eu não recebo muita ligação, por exemplo, se passando por instituições financeiras que eu não tenho vínculo lá. Né? Então teve um vazamento agora do C6, né? Mas, por exemplo, eu nunca tive nada no C6, eu nunca recebi nada, né, ofertando C6. Talvez se eu tivesse, poderia estar vindo, não sei. Mas o fato é que a maioria das ligações de golpe que eu recebo hoje são de instituições que eu tenho algum tipo de vínculo. E nada é feito. Né? Então, acho que cabe a nós, como sociedade, sempre trazer essa discussão e jogar claro. Não é? Do tipo, a LGPD hoje, ela, na minha visão, ela serviu para algumas empresas aprimorarem os seus controles, sim, relativos à segurança e privacidade, mas muita gente não aprimora da forma correta, muita gente formalizou o uso de dados de forma incorreta, aderente, que não é de forma incorreta, né? De forma não ético, aderente à legislação. Ah, mas pela legislação isso aqui pode. Isso não é legal. Tá? Isso não é bom. Fantástico, Bergson. Tem aqui um pedido da Juliana. Bom dia. Você já possui previsão de data para treinamento de governança IA? Cara, vamos lá. Foi o que eu falei, não é? A governança de IA, ela está ali, não é, no fim ali da evolução da cadeia de evolução dos dados, né? Sim, a gente vai tratar desse assunto. Não teremos um curso específico para IA, tá? Mas nós temos um curso avançado, tá? A gente tem uma trilha de governança de dados. Aí tem agora os fundamentos e o intermediário que estão com inscrições abertas, tá? E aí, de novo, fundamentos é a base, né? Para a pessoa pegar o conhecimento, a teoria ali. O intermediário, a gente já evoluiu um pouquinho. Aí, no avançado, a gente vai mudar o conteúdo dele, tá? Para entrar tópicos ligados à IA. Ah, mas não vai ter no início, não vai ter um curso específico? Não, por quê? Nós entendemos que isso é uma consequência da evolução do conhecimento que a gente tem que passar. Então, eu não vou botar isso num curso introdutório. Né? Ontem até escrevi um pouco disso. A gente não mistura banana com laranja. Tá? Então, vai sim, Juliana, né? Juliana, né? Vai Juliana. sim, a gente vai tratar disso, mas no curso avançado, que provavelmente a gente vai abrir uma turma no segundo semestre. Tá? Mas essa pessoa também não vai conseguir fazer o curso avançado sem passar pelo menos pelo intermediário, né? Então, é uma escala ali, né? Então, a gente vai botar esse tópico dentro dessa escala no momento correto para ser discutido, tá? A gente não vai botar no início ou criar um curso específico para isso, que, na minha visão, vai até atrapalhar um pouquinho, porque coisas básicas da governança de dados, a gente vai conseguir falar nesse curso único, não é? Por causa do tempo. E aí acaba deixando o curso raso. E não é esse o nosso objetivo. Excelente, Bergson. Chegamos aqui ao fim. Vou colocar no chat para a turma aqui, Bergson. Inclusive o site da BLR Data, tá? Se vocês repararem, para quem está aqui na página oficial, ó, na parte de baixo do vídeo, para quem está no telefone, está abaixo do chat. Tem o link ali, a logo da BLR Data, é só clicar ali que você vai ser redirecionada para a página da BLR Data. Mas eu vou colocar para facilitar para vocês, no chat também aqui, o link. Tá? Lá tem a seção de cursos, treinamentos, e vocês podem obter. O Bergson falou nas edições passadas também aqui sobre os treinamentos. Dá uma olhadinha lá com calma. E vou compartilhar agora também com vocês o link para vocês obterem o certificado de participação, tá? Lembrando, o certificado de participação
é só para quem está assistindo diretamente aqui da Digital Edu. E o seguinte, se você ainda não emitiu nenhum certificado com a Digital Edu, o campo de nome, você pode colocar o nome como que você quer que saia no certificado, combinado? Não é o nome que vai aparecer no chat. Por exemplo, a Juliana Gouveia colocou aqui, tá, como Juliana Gouveia. Vamos supor que o nome dela é Juliana Pérez Gouveia. No certificado é interessante ter o nome completo, te identifica melhor, tá? Então, coloca lá o nome da forma que você quer que apareça. Quer continuar com o primeiro e último nome? Sem problema. Mas o que você colocar ali não vai interferir no seu nome, no bate-papo das próximas lives, tá? Agora, da próxima vez que você participar de algum programa aqui conosco, você, ao clicar no link que é compartilhado para a emissão do certificado, o seu nome já vai aparecer travado, ok? Porque isso é uma forma de garantir que outras pessoas não vão emitir para outras, tá? Então é uma forma da gente precaver aqui para dar mais visibilidade, mais veracidade nos nossos certificados para as instituições de ensino, para as empresas, porque tem um QR Code que você pode fazer uma verificação se o certificado é válido ou não. Então, assim, é bem simples. Eu vou colocar agora no chat para vocês, está aqui, link para o certificado. Está no chat agora, basta vocês clicarem. Aí, Bergson, para a gente poder fechar, né, aí já dá a finalização para a turma, a Karina colocou o seguinte: esses cursos da trilha de governança são suficientes para o CDMP? Tá, vamos lá. Para quem não conhece, não é, o CDMP é uma certificação, tá, do Dama, tá? E aí essa certificação ela tem níveis, não é? Ela tem a Foundation, depois tem a Master, né? E é uma certificação similar, assim, a nível de formato, né, com outros institutos, tá? E aí, o que acontece, Karina? Essa trilha, ela traz bons conhecimentos, tá? Ela é focada em formar um profissional de governança de dados, tá? Entrando na questão do CDMP, o que acontece aqui, né? A Dama Internacional, ela, assim, o uso do DMBOK, tá? O uso, assim, você compra o DMBOK, não é? Vai lá na Amazon, compra o DMBOK, compra direto com o editor, que é na Technics Pub, e aí você usa isso no seu dia a dia, no seu trabalho. Por isso, por exemplo, que muita empresa, vamos dizer assim, séria, usa o DMBOK como fonte de referência, porque ela não tem uma necessidade, por exemplo, de você pagar royalties ou ser, por exemplo, ali uma empresa associada, né? Na verdade, você, óbvio, né? Você não vai emitir nenhuma certificação em nome do Dama, o Dama não faz isso, tá? Então, um material ali que você utiliza de forma tranquila, diferente de outros, tá? Por exemplo, antigamente, hoje não, assim, não mais, a gente tinha, por exemplo, o DMM, né? Que era um material do CMMI, mas aí você, para usar o DMM, né, fazer uma avaliação seguindo o DMM, você tinha ali que ter uma empresa credenciada, e esse credenciamento, a cada trabalho da empresa feito era passado uma taxa bem alta, né, para o CMMI, né? Mas hoje, aí muita gente, eu já vi casos, tá, falando, usei o DMM, cara, mas foi para uma empresa credenciada, que no Brasil só tinha uma empresa, né, credenciada, porque o preço cobrado pelo CMMI invalida, né, o trabalho. Mas foi para uma empresa credenciada? Não. Então você fez um trabalho com pirataria, né? Então tem que tomar cuidado um pouco com isso, né? Então o DMBOK, que é o material ali base para você estudar para o CDMP, ele, assim, você comprando ele de uma forma lista, você vai lá na Amazon, né? Você pega, estuda e faz a prova por ali.
O treinamento, ao contrário do DMBOK, tá? O Dama, ele recomenda, vamos dizer assim, né, que ele seja feito por empresas tidas como REP. Né? O PMI tem isso também, um pouco. Né? Vou fazer um curso de DMP, então o treinamento tem que ser feito por reps. Tá? E o Dama não tem muito reps hoje no mundo. Tá? Ele tem, se eu não me engano, 3 só. Tá? Que é a Dataversity, tem a Segda e tem outra que eu não me lembro o nome, tá? Pode ser que mudou, entrou mais uma ali, tal, mas são poucos reps e não tem nenhum em português, porque tem uma certa dificuldade com a do custo, porque você tem que repassar um valor, tal, e a galera aqui não gosta muito de gastar dinheiro, de investir, né? Então, economicamente, fica difícil, tá? Então, não é um curso preparatório, tá? Se um dia tiver um curso preparatório, ele tem que ser um REP, tá? E isso, quando acontecer, se acontecer, tá? Por exemplo, eu poderia fazer esse curso na BLR Data, né? Eu faço parte do Dama, mas, cara, se eu for ser um REP, o curso, assim, o pessoal já reclama de pagar um curso menos de R$1.000. Esse curso seria mais de R$3.000. Então não vale a pena, entendeu? Não vou ter público, né? Então, se tiver, o ideal é que seja um REP, né? Para fazer a coisa direitinho, né? Até porque você está buscando uma certificação, vai ter um item lá chamado de ética profissional, né? Ética no uso dos dados e também entra a questão da ética profissional, tá? Então, ele não é um curso preparatório, tá? Como acredito que hoje não exista nenhum no Brasil, tá? Mas sim, ele vai te dar uma base boa, tá? Para você estar fazendo a prova, mas, de novo, não é um curso preparatório. Nos nossos exercícios, a gente não discute, por exemplo, exemplos de questões. Porque se eu fizer isso, eu estou fazendo pirataria. E isso é crime. Então, piratear material, piratear licença, não emitir nota fiscal, tudo isso é coisa de criminoso. Tá? E aqui não tem espaço para isso. Tá? Então, quer fazer a prova de certificação CDMP? O conselho que eu te dou é o seguinte: compra o DMBOK, tá? E tem um livro, tá? Resumo, que é o Navegando pelo Labirinto, né? Aí tu põe lá na Amazon, né? Que é o Navigating the Labyrinth. Aí escreve isso lá e põe em DMBOK. Ele vai trazer um livro resumo, tá? Que se você começa a ler ele antes do DMBOK, ele é um resumo executivo, tá? Se você começa a ler ele antes do DMBOK, você vai ter um aprendizado mais direcionado à prova. E quando você for estudar o DMBOK, você vai precisar, a sua leitura no DMBOK, ela não vai ser tão difícil, não vai ser tão maçante, tá? Então, a recomendação que eu faço hoje compra esse primeiro livro, né? Compra o DMBOK, tá? E faz. Eu já vi questões no DEMAI falando sobre a prova. Assim, eu não sei a procedência daquilo, se aquilo é bom ou é ruim. Né? Não foi escrito por um rep, então eu nem vou comprar para baixar para ver, porque eu entendo que eu estou fazendo a coisa errada. Tá? Maravilha, Bergson. Isso aí, meu amigo. Então, assim, gente, simbora, semana que vem, sexta-feira tem mais. E vou deixar com o Bergson aqui para fazer o fechamento maravilhoso que ele sempre faz. Vamos lá, Bergson. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, né? Semana que vem, né? A gente tem aqui já agendado o próximo encontro, né? O próximo Manhã com Dados. E acompanhe a página da BLR Data no LinkedIn, a gente vai fazer a chamada por lá, não é? Divulguem, tá? Assim, uma coisa que eu tenho reparado ultimamente é que o LinkedIn ele está
bloqueando alguns posts, principalmente se a gente está colocando algum tipo de referência a um site externo. Né? Então, por exemplo, a gente fez um post falando, olha, tem o nosso canal no YouTube. Cara, esse post alcançou ali 20 pessoas, né? Por quê? Provavelmente a palavra ali YouTube, né? E ele Sim, pegou concorrente. e fechou. O YouTube aqui não pode, o YouTube é da Meta, né? Então, curtam, divulguem, não é? Façam que essa informação consiga, não é? Chegar em mãos de outras pessoas, tá? A gente acredita muito nesse projeto aqui do Manhã com Dados, tá? E aí a gente precisa também que vocês que acompanham aqui sempre também ajudem a gente nessa divulgação, tá? Maravilha, Bergson. Simbora, meu amigo. Excelente final de semana para você e para todos que estão conosco aqui também. Até sexta-feira que vem. Lembrando, se algum outro programa fizer sentido para você, que nós temos agora 11 horas, segunda-feira, terça, quarta, quinta, por aí vai, tá? Basta acessar a página e ver ali a relação. Bergson, sucesso, um excelente final de semana para você e a todos que estão assistindo. Até a próxima! Bom,